Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 11 de dezembro. Estarei gravando a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. A segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses tem 3 capítulos e 47 versículos. Então, ouça o capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. O progresso e a constância dos Tessalonicenses na fé e na caridade, e a despeito das perseguições. O progresso e a constância dos Tessalonicenses na fé e na caridade, a despeito das perseguições. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. A vinda de Cristo será precedida de manifestações do Anticristo. Capítulo 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado.
porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Observe bem isso aqui. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E, por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Capítulo 3 da segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Exortações diversas e saudações. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminhe o vosso coração na caridade de Deus e na paciência de Cristo. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque nós mesmos sabeis, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Porque nós mesmos há poder no nome de Jesus. Eu estou querendo ler vós e sai nós, mas há poder no nome de Jesus. Eu quero te dizer que fazer esta leitura tem sido uma guerra, uma peleja travada, mas Deus está conosco neste trabalho. Nós vamos conseguir em nome de Jesus. Eu vou repetir de novo o capítulo 3 da segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Vou reler. Exortações diversas e saudações. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminhe o vosso coração na caridade de Deus e na paciência de Cristo.
Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Olha como o apóstolo Paulo era rigoroso em suas palavras. Ele está dizendo aqui. Vou repetir o versículo 8. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então ele não estava obrigando ninguém a trabalhar, mas em outras palavras ele estava dizendo, se não trabalhar, que não coma. Não é? Palavras duras, mas ele estava ali instruindo a igreja. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas, se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ele também está dizendo, não tenha estas pessoas como pessoas inimigas. Também foi um alerta que ele fez, muito bom. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Você terminou de ouvir a leitura do dia 11 de dezembro. Você ouviu a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Você ouviu os capítulos 1, 2 e 3. Eu sempre digo que quando eu tenho tempo, eu leio um pouquinho do resumo destas cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Eu gostaria de deixar para você aqui um pouquinho desta segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Se você quiser continuar ouvindo, a gravação já terminou. Então diz assim: ao escrever Paulo esta epístola, a situação da igreja de Tessalônica era quase a mesma da ocasião em que ele escreveu a primeira carta. É provável, pois, que esta carta tenha sido escrita apenas poucos meses depois da carta. É provável, vou ler de novo. É provável, pois, que esta carta tenha sido escrita apenas poucos meses depois de 1 Tessalonicenses, quando Paulo ainda se encontrava trabalhando em Corinto com Silas e Timóteo. Tudo indica que Paulo, ao ser informado do acolhimento da sua primeira carta e do progresso dos crentes tessalonicenses, foi movido a escrever esta segunda carta.
O propósito de Paulo nesta epístola é semelhante ao de 1 Tessalonicenses: animar seus novos convertidos perseguidos, exortá-los a dar bom testemunho cristão e a trabalhar cada um pelo seu sustento e corrigir certos erros doutrinários sobre eventos dos tempos do fim ligados ao dia do Senhor. O tom da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é o de uma ama que cria os seus filhos. Na segunda, o tom é primeiramente o de um pai que disciplina os filhos desobedientes para corrigir seus caminhos. Elogia-os, porém, pela sua fé perseverante e volta a encorajá-los a permanecer fiéis em todas as perseguições. A seção principal da carta trata do dia do Senhor. No seu aspecto escatológico, afigura-se de capítulo 2, versículo 2, que alguns em Tessalônica afirmavam por espírito suposta revelação profética por palavra, mensagem verbal ou epístola supostamente escrita por Paulo, que o tempo da grande tribulação, o dia do Senhor, já haviam começado. Paulo corrige tal erro, declarando que 3 eventos notáveis assinalarão e precederão a chegada do dia do Senhor. Ocorrerá uma grande apostasia e rebelião, a restrição determinada por Deus para resistir à injustiça será removida. O homem do pecado se revelará. Paulo repreende aqueles que na igreja estavam se aproveitando da expectativa da iminente volta de Cristo como desculpa para a ociosidade. Exorta os crentes a serem diligentes e disciplinados no seu viver. Então o apóstolo Paulo ele falava de todos os assuntos. Ele exortava, ele aconselhava, ele elogiava, ele esclarecia o que estava errado. As cartas do apóstolo Paulo são todas maravilhosas. Você deve, além de ouvir a leitura, também estudar as cartas de Paulo. Nós aprendemos muito através dessas escrituras. 3 são as características especiais desta epístola. Ela contém um dos trechos mais completos no Novo Testamento a respeito da iniquidade e da impostura desenfreada no final dos tempos. O justo juízo de Deus, vinculado à segunda vinda de Cristo, é descrito aqui em termos apocalípticos, como no livro de Apocalipse. Emprega termos descritivos do anticristo que não se acham noutras partes da Bíblia. Amém? Com um pequeno comentário que eu deixei para você, aqui com algumas dificuldades na gravação, mas eu consegui, graças a Deus. Agradeço a Deus pela sua vida, que está ouvindo esta leitura, que está se esforçando para acompanhar, e estou sempre incentivando que você não pare de ouvir a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Com certeza que quando a gente está ouvindo, a gente tem um entendimento. Quando nós estamos lendo, temos um melhor entendimento, mas sempre o plano da leitura ajuda muito a pessoa que tem dificuldade de ler a palavra de Deus. Então, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, para obedecer o que Ele me manda fazer, e tenho certeza que esse trabalho eu já tenho colhido frutos. Eu digo sempre para uma pessoa muito amiga minha, uma pessoa muito querida, que um caroço de manga plantado em boa terra, ele nasce, floresce e dá frutos. Muitas mangas são produzidas através de um caroço de manga. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa ouvindo esta palavra e compartilhando com outra, e outra com outra, e outra com outra, a semente vai
prosperando e a palavra de Deus vai sendo semeada e o reino de Deus vai tomando espaço, vai enchendo de pessoas. Muitos que vão ouvir esta palavra poderão se converter, poderão se consertar com o Senhor, voltar para Jesus, reconhecer que Jesus está voltando, que o mundo não nos pertence, que o pecado não faz parte da nossa vida e que aqueles que vivem na prática do pecado não vão entrar no reino de Deus. Então, fica aí esta palavra para você ouvir, meditar e que Deus possa falar melhor ao seu coração. Eu sempre peço desculpas por algumas falhas, por algumas dificuldades que às vezes nós encontramos aqui, nós gravamos na nossa casa e às vezes temos que parar, interromper, mas vamos gravando. Já estamos quase chegando no final do último dia do ano. Já estamos gravando o dia 11 de dezembro. Então, eu creio que você não vai parar de ouvir a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Um grande abraço, Deus te abençoe. Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde precisamos de dar uma palavra de conforto, de ânimo, de esperança, de fé, de confiança em Deus. Não se desespere, não desanime, não pense que tudo está perdido. Deus não faz nada, nem antes do tempo e nem depois do tempo. Descanse o teu coração, confie no Senhor, porque Deus está contigo, Ele está pelejando esta batalha sua travada. Deus está nesta peleja. Um grande abraço. Muito obrigada.